Shabbat Shalom, queridos, seja muito bem-vindo ao nosso culto de Shabbat, onde nós temos a oportunidade de nos deliciarmos e aprender cada dia mais sobre a Torá. A porção da semana, que vai ser destrinchada hoje, examinada, prescrutada, e durante a semana, em pedaços pequenos, vamos saborear cada parte. Gosto dessa palavra porque a Torá é o nosso alimento e ela nos traz vida. E que você possa ter sempre esse sentimento de expectativa e em cada momento que você parar para estudar, você possa estar trazendo alimento para a sua alma e que você possa ser construído na medida e na estatura do Mashiach pelo poder da Torá. Eu quero orar com você para nós iniciarmos esse estudo de hoje e depois dar a bênção da Torá. E assim nós vamos começar esse momento tão poderoso. Que o Eterno possa estar preparando sua casa e sua família para receber dele, porque hoje a fonte inesgotável da sua palavra vai transbordar sobre a sua mente, sobre o seu coração, e que você possa não apenas ouvir, mas praticar tudo que você receber aqui. Se você crê nisso, escreve um amém já aí, e vamos entrando nesse tempo de bênção que o Senhor tem preparado para nós, nesse portal que é o Shabat. Eu creio nisso e sei que o Senhor tem preparado esse tempo. Para mim, é o dia mais esperado da semana, para minha casa, para minha família. Eu creio que para você, se ainda esse sentimento não brotou, ele virá como uma inundação na sua vida. Não aquela da destruição, mas aquela que rega a terra e que traz prosperidade. Vamos estar orando então, e depois disso vamos começar aqui o nosso estudo. Pai, em nome de Yeshua, eu te louvo por esse tempo tão precioso que nós temos de estudar a tua Torá, de receber do Senhor, e que nessa manhã sejamos, Senhor, inundados pela tua palavra. Que cada detalhe, que cada palavra venha trazer sentido ao nosso coração. Nós reservamos esse tempo para o Senhor, então também queremos receber do Senhor tudo que o Senhor tem para nós. Que não seja retido nada, Senhor, e que todo impedimento na nossa mente, nosso coração caia por terra, para que nós sejamos, sim, Senhor, inundados, como tua palavra diz, que o teu conhecimento vai cobrir a terra, assim como as ondas cobrem o mar, e que nesse dia seja assim. Nós oramos, crendo que o Senhor irá mover em nós, através de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém, queridos? Deixa eu pegar aqui a bênção. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu dentre todos os povos e nos outorgou sua Torá. Bendito és tu, Adonai, que nos outorga a Torá. Amém e amém. A gente tem sempre o costume de dizer vai compartilhando, mas agora aqui é nosso culto fechado, né? Mas você pode estar aí também compartilhando sempre, durante o tempo, preparando a sua família para receber essa preciosidade que no Shabat nos é entregue. A equipe foi colocada, eu estou procurando aqui Ah, tá. Não, hoje não é YouTube. Perdão. É que são muitas transmissões, queridos, às vezes a gente se confunde. Eu procurando aqui onde é que estava o slide, porque no YouTube tem um delay de quase 4 segundos, né? Aí, aqui não precisa, né? Mas vamos lá, então. Hoje a Paraxá que nós vamos estudar é a Paraxá Bo, que quer dizer vai. Nós vamos começar a entender esse tempo, aonde a saída acontece. E o texto está lá em Êxodo 10, de 1 a 13, 16. Durante a semana iremos estudar cada uma delas. E é importante que você tenha esse zelo durante a semana de escutar cada porção. O Senhor nos proporcionou uma conversa essa semana com um rabino, que nos deu uma atenção, foi muito gentil na sua forma de conversar. Conversamos 1 hora aproximadamente. E aquilo que nós temos falado, por isso que eu quero falar para você algo tremendo aqui. Você aprenda algo. Você não tem que sair correndo daqui querendo ser judeu, não, porque você não é, meu irmão. Tá? Aprenda isso. E ele conversando assim, quando eu brinquei e disse assim, olha, eu agradeço muito sua atenção e gostaria muito de saber, né, como que é a forma judaica de estudo da Torá. Se você puder me auxiliar nisso, porque eu sou um gentil e não tive essa educação do estudo da Torá. Mas eu sei uma palavra profética que diz que
10 homens de 10 nações, também sei que esses 10 homens das 10 nações são as tribos dispersas, mas eu quero me incluir como um gentil, aquele que está enxertado na oliveira. Vão segurar no tzitzit de um judeu. Eu sei também que esse judeu é Yeshua, mas já que estou conversando com um judeu aqui que é rabino, deixa eu pegar no seu tzitzit, então, e me ensine a Torá. E daí ele sorriu e disse assim: Agnaldo, você já tem um judeu que você está agarrado no tzitzit. E daí quando ele falou aquilo, não muda nada, queridos, aquilo que eu sei. Mas Deus conhece o meu coração e a humildade e o desejo que eu tenho de aprender mais a Torá. E ele falou assim, quando ele disse essa frase, eu disse assim: eu sei. Eu tenho falado que um judeu habita no seu coração. E se esse judeu habita no seu coração, queridos, se esse judeu aí vive em você, a Torá está à disposição. Porque quando a Torá vem para o nosso coração pelo poder do Espírito, nós temos que colocar a Torá na mente. A glória daquilo que o Senhor faz através da vida do gentil é colocar a Torá no coração. E aí você precisa trazer a Torá para a mente. Aquilo que o judeu recebeu, que é a Torá na mente, e também muitos deles estão com a Torá no coração, que é o próprio Yeshua, faz com que não haja nem judeu, nem grego, nem servo, nem livre. Como nós já estudamos nas parashiot aqui, a videira passou por cima dos muros e não há mais separação. É um povo só, com funções distintas. Nós não seremos como os judeus do mundo vindouro e os judeus não serão como nós. Cada um terá o seu papel. Mas aquele que se achegar à Torá, e aquele que aprender da Torá, ele vai ter lugar distinto no reino. Por isso, o meu desejo é que todo Shabat você esteja aqui transbordando de Torá. E mais do que conhecimento, queridos, nós temos que mudar o sentido do evangeliquez e da religião que nos foi dada. De achar que só de ouvir, conhecer e ajudar no processo, como aquela coisa, eu estou na igreja, eu participo, eu fico na porta, eu limpo a cadeira, eu toco no louvor, eu faço alguma coisa assim. Não, não é isso. É Torá no coração, é prática na sua vida. Comece a praticar. Tiago já nos exorta dizendo, não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra. E que você possa viver isso. Comece por você. A mudança, você tem estudado comigo, tem visto, a mudança começa em você. A luz que tem que brilhar é você. E depois os homens verão e glorificarão ao Pai. Portanto, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, obras de Torá, e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Esse é o meu desejo, isso que eu quero ver, e eu quero dizer para você nessa manhã, reiterar. Você creu no Senhor Jesus? Saia daquele pensamento religioso que está tudo pronto. Não, ele abriu um caminho para você trilhar, ter chuva na sua vida, e que você retorne para casa, meu irmão, que você volte para Sião, e que você consiga compreender que o seu lugar não é em Roma, não é na Grécia, o seu lugar é em Jerusalém. Qual Jerusalém? Essa física que nós conhecemos aqui, temos que amar e orar para esse povo, mas estou falando da Jerusalém celestial, que desce do céu ataviado como uma noiva para seu esposo Yeshua, e assim a consumação de todas as coisas vão acontecer. Aprenda isso, e viva isso dia após dia. Amém? Haftará, Jeremias 46, 13 a 28, e Brit Hadashah, 1 Coríntios 11, de 20 a 34. Vamos lá então, queridos. Hoje não é o café com o pastor, então tá o chimarrão com o pastor aqui. E essa aqui tá apóstolo Agnaldo. Isso aqui eu ganhei de presente, ó, tá aí, ó. Mas bah! Chegamos a Parashá Bo, Êxodo 10, 1 a 13, 16, com grandes sinais e maravilhas. Nesta porção, lemos sobre as últimas pragas, em especial a morte dos primogênitos, e mandamentos para a celebração do Páscoa, cujo sangue do cordeiro nos umbrais das portas dos hebreus livrou os primogênitos de Israel da morte. Interessante que ontem eu conversava com um rabino, e ele disse assim, Agnaldo, eu tenho algo a teu respeito, que não sei se você já pesquisou, já entendeu, mas o que está acontecendo contigo, ele pediu para ouvir a minha história. O que está acontecendo assim, é um retorno. Você deve ter judeu na família. Eu quietinho, né? A gente não se apresenta, né? A gente não fala nada. Porque isso aí não é normal acontecer com quem não é judeu. Você faz parte daquele povo que tem que voltar para casa.
porque isso que Deus está fazendo na tua vida aí. Então se prepara. Esse, assim, eu disse que tinha um filho, assim, quantos anos tem teu filho? Meu filho tem 11. Eu assim, começo a preparar ele para fazer Bar Mitzvah. Começo a preparar ele para fazer o Bar Mitzvah em Jerusalém. Eita, Jesus. Ele disse assim, eu te ajudo nesse processo. Ele vai me ensinar como é que funciona. Ele disse assim, meu Deus. Aí eu falando aqui dos primogênitos, eu lembrei. Daí eu contei para ele, né, dessa experiência. Essa semana estávamos estudando com o meu filho a aliar, né, as porções que é diária, né? Aliar quer dizer subida. Então, é as partes que elevam a nossa alma. A paraxá é dado no Shabat e cada dia você tem uma elevação na sua alma através do estudo de Torá, naquela porção pequena. E ele estava muito impactado quando lemos na Torá que não teve enxame de moscas, queridos. Quem sabia aí, ou não sabia assim, não, escreva, quem sabia, escreva eu, que não teve praga de mosca nas 10 pragas aí. Escreve se você sabia, escreve eu. Se você não sabia, faz uma cara de desespero aí, mas não chora, meu irmão. Ó, quem não sabia, coloca não sabia, quem sabia, coloca eu. Ó, muita gente aí, né? Como assim não teve praga de mosca? Está escrito na Bíblia? Pois é, mas está escrito errado. Não teve enxame de moscas. Aí, o que aconteceu? Agora eu quero saber. A palavra... Agora me esqueci a palavra no hebraico. Perdão, mas não importa. A palavra ali no original, não sei se era avrot, mas é uma palavra lá no original que significa assim, grande quantidades e diversas espécies. Isso é a palavra que está ali. Mas foram animais selvagens. O que aconteceu é que houve uma invasão de animais selvagens nessa praga, que destruiu o Egito, invadindo as casas, matando pessoas, comendo pessoas lá. Foi uma coisa terrível. Até dentro da... Eu vi, eu tinha perguntado cadê o retorno para o celular. Assim, até dentro da casa do faraó aconteceu isso aí. E aí, o que você vê? Daí você vai dizer assim, não, mas não pode, está escrito lá, mosca, eu vou ficar com a Bíblia, que é a verdade. Não, eu sei que a Bíblia é a verdade, só o problema é que algumas traduções omitiram, porque as pessoas não têm essa noção. Daí eu disse pro Caleb, e o Caleb estava impactado. E ele ouviu o spoiler, porque ele passou, né, ele foi tirar fotos no culto, porque ele não faz mais parte do culto infantil, e o pastor Heitor estava ensinando sobre isso. Daí ele já estava assim, daí ele foi procurar porque assim, né, ele ouviu o pastor Heitor falar, ele queria procurar na Torá para saber onde é que estava, né? Daí a gente achou lá, e ele assim, uau! Deus assim, filho, Deus estava caminhando, de manhã eu caminho enquanto eu faço as orações, agora esqueci o nome da Tikkun HaKlali, e no Salmo 105 está escrito exatamente sobre as pragas, e começa a falar sobre quando mandou animais ferozes para Deus, assim, olha aí, e não apareceu mosca lá. Então Deus diz para ele, filho, encontrei no Salmo 105, dá uma pesquisada lá e olha que lá menciona essas feras que invadiram o Egito. A Bíblia se responde por ela mesma. E assim, e aí você vê, sabe que eu vi o brilho no olho de um menino de 11 anos em querer aprender Bíblia, coisa que na minha vida era um peso. Com 11 anos eu não queria nem saber, porque eu achava chato, ninguém me explicava, não entendia nada, e era aquela coisa assim, é isso que nós temos que colocar. Salmo 105, então você vai encontrar essa parte que fala lá, exatamente sobre essas feras que vieram. Vamos lá, então, essa que a gente já leu nessa parte, daí fala das mortes dos primogênitos também. Com certeza, Pessa é uma solenidade que deu a Israel uma identidade, um legado, uma responsabilidade para com as nações. Olha só, Pessa é uma responsabilidade, um legado para com as nações. Lembramos que já vimos aqui também, não estamos em Pessa, eu não, só um pouquinho, pessoal, assim, ó, me atrapalha demais, tá? O pessoal conversando aqui no estúdio não dá certo, eu preciso, minha cabeça é muito acelerada. Então, assim, ó, o que eu estava falando mesmo? Perdão, queridos.
Deixa eu ler de novo aqui. Com certeza, Pêssego é uma solenidade que deu a Israel uma identidade e um legado e uma responsabilidade aqui para com as nações. Lembrando que a gente já viu que não foi só Israel que saiu do Egito. Egípcios saíram juntos, então já começou ali na partida daquele lugar o Cordeiro sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e não do povo de Israel. Então, isso é muito importante de você compreender, de saber que o fato do que saiu essa liberdade da morte dos primogênitos aí, estava livrando nações e apresentando o primogênito como uma consagração. Então não é só o primogênito de Israel, não, como alguns falam assim, ó, o resgate do primogênito é só para o judeu. Não, o resgate do primogênito é uma ordem de Adonai para o ser humano. E, só o judeu pode fazer? Não, eu respeito esses pensamentos assim. Então, quando nós atribuímos apenas a um povo, e não estou com isso jamais menosprezando, não estou dizendo que a responsabilidade de Israel é muito maior, porque eles são a luz para as nações. Então, a partir deles, temos um modelo em Yeshua para toda a humanidade. E lembrando que Yeshua foi resgatado como primogênito, ele foi feito todo o procedimento correto. Então, olha só, já começa a ser desenhado aí nesse sentido das pragas, essa visão universal. A história do resgate da escravidão, a liberdade da morte para a vida fará parte de toda a narrativa bíblica. Então está sempre isso, essa situação de sair do Egito está intrinsecamente, ou até mesmo expressamente conectada em toda a palavra a esse incidente que começa em Pêssego. Deixa eu ver aqui, a minha Bíblia é falsa. Calma, queridos, não é essa a intenção. A ideia aqui não é desconstruir Bíblia, tá? Não vai querer. Exatamente. O Manuel falou aqui, né? Não existe falsidade na Bíblia. O que existe é um aprofundamento. Existem traduções. Quanto mais tradução você tiver mais próxima da linguagem de hoje, mais diferente vai ser do original. Porque o pessoal vai sempre pegando uma Bíblia e tentando trazer, e às vezes não tem nada a ver mesmo. Então, quanto mais fiel ao original, ok. Só que algumas coisas tem ali que o pessoal tem a ideia. Por exemplo, não, nem vou dar os exemplos. Vamos continuar aqui. Eu falar umas 4, 5 palavras em hebraico que foi traduzido de uma forma que tu entende uma coisa. Vou falar uma que não é tão assustadora assim. Por exemplo, tu aprendeu que Israel atravessou o Mar Vermelho, né? Mas a palavra vermelho em hebraico é a mesma coisa que junco, foi o Mar dos Juncos. E agora o que tu faz com isso? Vamos continuar aqui. 1400 anos após o êxodo do Egito, Yeshua foi a Jerusalém com seus discípulos para celebrar... Peraí, eu pulei alguma parte ou não? Não, tá certo. Tá, pai. Tá lá em cima. O povo do Eterno, judeus e não judeus, celebra Pêssego não apenas para lembrar do passado, mas para renovar nossa esperança na futura redenção anunciada por Yeshua e pelos profetas. 1400 anos após o êxodo do Egito, Yeshua foi a Jerusalém com seus discípulos para celebrar o Pêssego. Ele e seus discípulos já haviam celebrado o Pêssego em Jerusalém muitas vezes, porém essa celebração seria diferente das outras. Quando se aproximaram de Jerusalém, Yeshua disse: o meu tempo está próximo. E em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Mateus 26, 18, você vai ver essa referência aí. Horas antes do povo de Israel oferecer o sacrifício de Pêssego no templo, Yeshua se tornou um sacrifício espiritual, o Cordeiro da Páscoa que tira o pecado do mundo. Então ele estava se preparando e no dia de Pêssego ele faz aquela ceia. A ceia que aconteceu com os discípulos e que você ouve é a ceia de Pêssego. Tá? Então, a primogenitura é todo aquele que abre a madre, mas tem que ter um entendimento um pouquinho maior aí nesse sentido. Se nasceu primeiro mulher, o primogênito é o homem, o primeiro homem que nasce. No caso aqui, minha filha primogênita de nascimento é Gabriele, mas a primogenitura espiritual é do Caleb, que foi o primeiro homem que nasceu na casa.
E depois disso encerrou a fábrica, mas ficou os dois. Então, só para você compreender isso aí. Se não tem irmãos, aí tem uma primogênita mulher. Se só nasceu mulheres, né? Quando obedecemos a instrução apostólica e celebramos o Pêssach como a igreja do primeiro século fazia, lembramos da salvação histórica do Egito e também da salvação que nos foi concedida pelo sacrifício em Yeshua. Olha só, quando obedecemos a instrução apostólica, o que acontece lá, queridos? E Yeshua, então, ele fez aquela... fez aquele momento de ceia. Eu sei que há uma discussão muito intensa ali a respeito de saber, né? Tem gente que briga por tudo, né? A teologia, ela é que nem um debate acadêmico. Cada um cria sua teoria e traz para o círculo acadêmico e vão discutir até que se vença uma tese. Totalmente greco-romano, porque essa ideia de debate e de tentar provar não é judaica, né? Até mesmo o Talmud, quando você vai ler, por isso que a pessoa demoniza tanto o Talmud, a religião, né, demoniza tanto o Talmud, porque eles não compreendem. O Talmud coloca a opinião de todos os rabinos. No final, alguém tem que ter a resposta mais coerente. Não é ocultado nenhuma, mas é um debate acadêmico teológico. Olha como é a diferença. Se a tua opinião não está igual ao da maioria que está debatendo, seu herege, sai fora. Aí é tratado como heresia. Dentro do entendimento rabínico, não tem heresia, porque nenhum deles é um herege, todos estão se aprofundando em Torá, têm percepções e revelações diferentes. Agora, olhando o que todos viram, olha a diferença. Daí o demonismo Talmud, por quê? Porque se tu aprender como é que se debate lá, tu refuta todo o debate greco-romano. Por isso que a igreja não pode ter acesso. Não estou dizendo para comprar o Talmud que você não vai nem entender do início, né? Porque é uma cabeça totalmente diferente judaica de pensamento. Mas olha só, o Talmud, então, vai fazer o quê? Vai apresentar todas as opiniões rabínicas e no final ele chega a um concílio. Todos eles, assim, o que é mais coerente dentro do que todos nós observamos é isso. Daí ele traz um sentido. Mas você tem todas as opiniões expostas. E você pode também, baseado em Torá, com a cultura de Sião na sua vida, escolher qualquer uma das possibilidades apresentadas ali. E nenhuma delas vai estar fora da Torá. Só que nenhuma delas carrega a certeza absoluta, porque são comentários. A Torá em si tem a certeza absoluta das coisas. Então, voltando aqui para a questão da ceia que eu ia mencionar, e nós já continuamos aqui na Paraxá, tem pessoas que até hoje brigam se a ceia era com álcool, ou se era sem álcool, se era com pão sem fermento, ou pão com fermento. Então, isso tudo demonstra a ignorância do entendimento judaico. Celebração de Pêssach nunca teve fermento em parte alguma. Não pode comer nada fermentado. Então, aqueles que brigam por questão de bebida alcoólica ou não, você pode dizer assim, mas Israel hoje toma vinho alcoólico em alguns momentos. E a igreja faz tudo o que faz. Problema de cada um. Agora, a Torá ensina que não pode, tem que tirar todo o fermento da sua casa. A começar em Pêssach até Matzot. Então, no momento em que Yeshua celebrou a Pêssach, não havia nada fermentado. Somos confrontados com a necessidade de desenvolver a nossa santidade, abrindo mão de toda a prática pecaminosa e nos revestindo de matzá. Matzá é o pão sem fermento, ou seja, dessa santidade, da bondade e da sinceridade do Eterno. Isso faz de Pêssach uma festa dinâmica e extremamente importante para ser celebrado nos dias de hoje. O que Não, que ele para mim é bem tranquilo falar que Mar dos Juncos e Mar Vermelho, porque o Mar Vermelho é uma parte mais larga do mesmo estreito. Mar dos Juncos é uma parte onde na beira dele tinha muito junco.
É o mesmo mar, só que não é o Mar Vermelho em si que atravessou todo ele lá, mas foi um outro estreito ali, um outro canal, um outro lugar do caminho, onde ele passou. O milagre, o mesmo, o mar se abriu, é mar, meu irmão. Só que o que está acontecendo é que a tradução colocou vermelho. Se tu pegar o mar vermelho no que está... Eu fui professor de geografia bíblica, tá? Então, para mim, na cabeça é muito simples isso. Mas então o nome, a palavra junco e mar vermelho são duas direções diferentes. Uma está mais aqui para cima e outra está mais aqui embaixo. Então, se tu pegar que é o Mar Vermelho, tu pensa que Israel fez uma volta lá por cima. E quando você olha para o Mar dos Juncos, ali embaixo, onde tem bastante juncos, ele está atravessando por uma outra direção. Simples assim. Só que, vamos dizer para você, eu vou dar um caminho no GPS, e eu dou um caminho, por exemplo, aqui, um exemplo típico que a gente faz aqui para ir para o Paraná, né? Você pode ir por dentro do Brasil, levar 12 horas e meia, saindo aqui do Rio Grande do Sul, onde estou, para chegar no Paraná. Ou você pode ir aqui pela Argentina fazer em 4 horas. Qual é a diferença? Você escolhe. Vai ter mais economia, vai ter mais velocidade, vai ter menos tempo gasto. Então, é exatamente isso. Mas todos estão levando para onde? Para o Paraná, aqui do Rio Grande do Sul, da onde eu estou. Paulo escreve: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também o Messias, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, olha que palavra aqui: lança fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Toda essa conexão de santidade e de largar fora o que é aquilo que é antigo, aquilo que é pecaminoso, que é o fermento que faz inflar. Quando você vê aquela parábola da mulher que coloca fermento na massa, fique atento que aquilo lá não é produtivo. Tem gente que pensa que fermento é símbolo de crescimento na Bíblia. Não, fermento é símbolo de pecado. A mulher que coloca medidas de fermento na massa, a mulher é símbolo da igreja. Então você sabe que tem uma mulher também que vai aparecer lá atrás, com o cálice da abominação, montado numa besta, vestido de vermelho, e que também representa a Babilônia, a falsa igreja, que também é a falsa videira. Então a mulher que está colocando medidas de fermento, que está colocando fermento numa massa, não é o símbolo da igreja real, aquilo que expande pelo pecado. É a falsa igreja que está trazendo um crescimento falso, cheio de pecado nas medidas de massa. Certo? Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com a matzá da sinceridade e verdade. Matzá é aquele pão sem fermento, né? A igreja cristã deveria se unir a Israel, deixando de lado as tradições pagãs impostas por Roma e seu sistema religioso antissemita, e celebrar essa importante festa ordenada por Yeshua e pelos apóstolos. Vejamos mais detalhes dessa poderosa paraxá. Todos os profetas profetizaram sobre os dias do Messias. Talmud babilônico, Terra Sanhedrin 99a. Então é onde é que está. A Torá do Eterno nos conecta à água, à fonte, ao Messias. É por meio dos escritos sagrados que buscamos a face do Messias Yeshua. Ele é a essência da Torá, manifestada na história de Deus com o seu povo. A verdadeira Torá nos conduz ao Messias, João 5, 46 e 47. Você pode anotar essa referência. Êxodo 12, 2. Este mês será para vocês o primeiro cabeça dos meses. Ele será o início para vocês e para o renovo do ano. Êxodo 12, 2. Eu coloquei 2 vezes a referência, mas está tudo bem. A passagem do Êxodo 12, 2 nos apresenta o início de um novo ciclo para o povo de Israel, um novo começo marcado pelo Pêssar. Este momento aponta para a renovação, uma transição de escravidão para a liberdade, e é simbolicamente ligado à chegada do Messias. Você pode estar perguntando, mas já estamos em Pêssar? Não, nós estamos na paraxá relativa a isso, por causa dos meses lunar da Bíblia. A paraxá muda às vezes de tempo, e nem sempre ela coincide com o momento da Páscoa. Nós estamos entrando aqui nesse tempo de leitura, e depois, quando chegarmos em Pêssar, nós voltaremos para mais umas leituras adicionais para esse tempo. Mas
do pôr do sol do 12 de abril. Então, olha aí, Pêssar é pôr do sol do 12 de abril. Mas nós estamos entrando em fevereiro, é muito tempo longe, não é tão longe, passa muito rápido. Aqui nós estamos aprendendo, então, na sequência do Parashiot que são apresentados. A passagem, acho que eu já tinha lido aqui, né? Mas vamos dizer, a passagem de Êxodo 12, a Torá, perdão. A Torá, com sua instrução e sabedoria, nos guia não apenas no cumprimento de mandamentos, mas também na revelação do Messias, que é a chave para o verdadeiro entendimento da redenção divina. Então, olha só, a Torá apresenta Mashiach, queridos. Pensa igual a celebração do renovo e do recomeço. Esse seria o primeiro mês de Israel com o povo livre, o aniversário da liberdade. Profeticamente, esse renovo representa uma imagem, sombra da grande redenção, Geulah, que o Mashiach trará ao mundo. No entanto, o renovo e a redenção do Mashiach serão infinitamente maiores. Ele será o Rishon, o início para o renovo do ano. O Eterno é chamado de Rishon. Isaías 44:6. Sião é chamado de Rishon, Jeremias 17:12. O Messias é... Calma só um pouquinho, volta lá. O Messias é chamado de Rishon, Salmo 89:7. Segura um pouco esse slide. Olha só. Rishon quer dizer início. Olha, 3 chaves aí importantes. O Eterno é Rishon, Sião é Rishon e o Mashiach é Rishon. Anotou isso aí? Então, quando nós falamos do Eterno, nós falamos do primeiro. O início de todas as coisas. Falamos de Sião, falamos do início das coisas. E quando falamos do Mashiach, falamos do início das coisas. Então, o Mashiach e Sião nos levam ao eterno, ao princípio de todas as coisas. Então, sem o Mashiach, não conhecemos Sião e não entendemos também a vida do eterno em nós, que está manifesto na Torá também. Quando o Mashiach chegar, o mundo inteiro será transformado e tudo será renovado. Até mesmo a maneira como estudamos e compreendemos a Torá será diferente, com um sabor novo e profundo, refletindo a plenitude da sabedoria divina revelada no tempo da redenção. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio. Antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Isaías 42:9. Então você me pergunta, haverá uma nova Torá quando o Mashiach voltar? Não, é a mesma. O que vai acontecer? Uma plenitude de compreensão que ainda não recebemos, que será intensificada. Devemos trabalhar em prol da redenção do Messias e Yeshua, que virá sobre todo o mundo, trazendo restauração e renovo. Somos nós quem preparamos o caminho para o Rei. Algumas características do renovo do Messias. Não precisaremos mais de sol, Isaías 60:19, isso para aqueles que estiverem em Jerusalém. A presença de Deus será tão intensa que a luz do sol não será mais necessária, pois a glória de Deus iluminará a terra. Águas que curam sairão do templo em Jerusalém, Ezequiel 47. Um rio de águas curadoras fluirá do templo de Jerusalém, restaurando e curando toda a criação. Não haverá morte, não haverá choro, todos conhecerão a Deus. Jeremias 31. A morte e o sofrimento serão erradicados e todas as nações conhecerão ao Deus de Israel. As nações servirão a Deus e aprenderão a Torá. Isaías 2. O Messias trará um tempo em que todas as nações se unirão para adorar a Deus de Israel e aprender seus ensinamentos, pois a Torá será luz para todos. O Messias renovará a Torá, Deuteronômios 10:16 e Jeremias 4:4. O Messias não mudará a Torá, mas renovará, trazendo uma compreensão mais profunda e reveladora dos seus mandamentos. Jerusalém será estabelecida como capital do mundo. Jerusalém se tornará o centro espiritual e político do mundo, onde todas as nações irão peregrinar para buscar a presença de Deus. Olha isso, meus irmãos. Por que querem destruir? O Manuel está falando, por que é tão perseguido Jerusalém? Por que querem destruir? Porque está escrito, meu irmão. Não tem como fugir disso, mas pode Satanás sapatear ao redor, não vai dar certo. Porque no momento em que ele conseguir fazer um grande levante, o Mashiach desce para defender seu povo. E aí você vai ver o capítulo final da história da humanidade. Para um novo começo. Então, assim, ó, é inevitável. Vão apertar o cerco? Vão.
Mas quem tiver Torá no coração, só aguarda a redenção. Redenção universal, a redenção de Israel. A vinda do Messias trará redenção não apenas para Israel, mas para todas as nações, restaurando tudo o que foi perdido e cumprindo as promessas de Deus. Essa noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, em que todos os filhos de Israel devem comemorar as suas gerações. Êxodo 12:42, falando a respeito da noite de Pessa. Segundo o Targum Ershalai, aquele no final acho que também não tem, tá? Acho que era o contrário. Essa noite faz parte das 4 noites de redenção, onde o Eterno se revelou à humanidade. A primeira durante a criação do universo, a segunda noite na aliança com Abraão, a terceira noite a de Pessa, mas todas essas serão apenas sombra da principal noite por vir, a noite onde o mundo será redimido pelo rei Machias, que virá de Roma. Segura aí, respira fundo, segura o slide. Olha só, tem 4 noites que o Targum apresenta a respeito. Targum eu queria dar uma definição aqui, mas é uma interpretação é uma parte da Torá. Eu tenho o Targum ali escrito ele. Se tivesse lá no escritório, eu já sei. Targum, isso aqui, ó, mostra aqui. Melhor que explicar e mostrar. Mas são compilações do texto da Torá, tá, que explicam com comentários, tá bom? Então, olha só, tem 4 noites que falam da história da humanidade. A primeira, a de criação do universo, a segunda, a aliança com Abraão, a terceira, a noite de Pessa, e a quarta noite importante, o número 4 é o número da criação. Então, é a noite que o mundo será redimido pelo rei Machia que virá de Roma. E daí você vai dizer assim, como assim virá de Roma? Põe o próximo slide aí. Alguém disse, eu já li o Targum sobre essas noites, que maravilhoso. O que é Roma? Edom, a palavra Edom. E por que ele virá de Roma? Quem é este que vem de Edom, de Bonsra, que com veste de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura e que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelho o traje e as suas vestes como as daqueles que pisam uvas no lagar? O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se acha comigo. Pisei as uvas da minha ira, do meu furor, e as esmaguei, e o seu sangue se salpicou as vestes, e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Esse texto é poderoso, porque a palavra Edom, vamos ver se explica aí no próximo versículo, senão para mim não falar. Tá, olha só. O Messias virá de Roma, sistema cristão, para redimir Israel. Ele atualmente está confinado dentro de uma imagem que o cristianismo formou do ungido de Deus, uma clipá. Yeshua está envolvido por uma clipá, pelo sistema desse mundo. Por isso seus irmãos ainda não o conheceram, mas a grande noite da sua redenção se aproxima. Segura aí. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Aquele texto ali que fala das vestes, volta um pouquinho, Manuel, por favor. Está falando que ele vai esmagar o lagar da ira de Deus. Está em Apocalipse, tá? Esse dia que vai formar um rio de 300 quilômetros de sangue, todos os inimigos. E aí quando ele vem num cavalo com a capa de sangue, salpicada de sangue lá em Apocalipse também, está vindo dessa batalha, porque ele destruiu os seus inimigos. Mas também, dentro desse aspecto, os rabinos compreendem que ele está vestido com outras vestes que não são reconhecíveis pelo povo de Israel. Porque ele estava com essa clipá, pode botar na parte da clipá ali, que é uma roupa que vestiram ele. Eu lembro de um judeu que eu vi um vídeo dele falando, um rabino, que ele orava para que o Jesus dos cristãos fosse
o Mashiach de Israel, porque os cristãos têm tanta convicção de que ele é o Senhor, e assim, eu oro para que o meu Messias seja o Messias de vocês também. Um judeu, eu vi isso aí lá por 2017, alguma coisa, esse videozinho. Já era um senhor bem idoso. Então, o que alguns rabinos compreendem? Que se essa clipar de fato existe, não, tu tem que pensar assim, ó, não é todo mundo que é cabeçudo e briguento, não, queridos. Tem gente que se abre para o entendimento e vive em o Espírito do Senhor. Tem judeus ortodoxos que pararam de gastar suas forças para brigar e começaram a querer entender as coisas. Enquanto que defendem tudo por unhas e dentes, assim como cristãos também defendem seus pontos, se dividem e brigam por causa de assuntos como predestinação, predestinado ou não, calvinismo, arminianismo. Tem gente que se mata e brigam de família até hoje. Também tem judeu que estão se pegando lá, judeu messiânico, ele não é de Deus, não existe. Então eles ficam brigando entre eles também, porque onde tiver gente, vai ter confusão. Agora, aonde tem Torá no coração, começa a haver unidade. Então você começa a perceber que o ensino é um. E aqui, isso aqui não é coisa inventada pelo Agnaldo, isso aqui é pesquisa, está escrito em livro, está escrito no Targum, está escrito em vários lugares, está escrito no Talmud, é pensamento. Então, a palavra Roma está falando de um sistema, de uma clipá. Edom está relacionado a nações, as nações que estão fora de Israel. Então, essas nações, elas vão trazer confusão. Mas, no fim, as coisas serão organizadas. Então, o cristianismo vestiu uma roupa. Pensa comigo. Jesus é loiro, do olho azul, pele clara, veste branco e vermelho, as cores de Roma. Queridos, eu estive 3 vezes só em Israel. Não sou uma pessoa, eu digo só porque tem pastores aí, amigos meus, o próprio apóstolo René Terra Nova, que eu parei de contar muitos anos atrás, quando eu já tinha ido 42 vezes para Israel, né? Eu parei de contar aquela vez. Então, não tem como pegar ele lá, né? Só se eu vá morar em Israel. Agora, isso foi lá em 2013, 2000, alguma coisa, ele já tinha ido essa quantidade. Então, tinha épocas que ele ia 2 vezes, chegou a ir até 3 vezes por ano a Israel. Mas, assim, nas 3 vezes que eu fui, a primeira vez eu fiquei 16, com a viagem de 16 dias em Israel. A segunda vez, 10 dias, e a terceira vez, 10 dias. Queridos, eu não vi nenhum judeu, a não ser esses que vêm das aliadas, né, que são judeus de nações de pele bem clara, assim, mas o judeu nascido na terra não suporta essa característica. E as cores continuam sendo as cores de Israel. Então a religião transformou o menino Jesus num ser totalmente italiano, pela pintura renascentista. E esse foi apresentado ao mundo. Quando um judeu olha para aquela pintura, para aquilo que foi apresentado, para o discurso, para o comportamento de um Jesus que repudiou o seu povo, que não é judeu, quando você fala para muitas pessoas no cristianismo que Jesus é judeu, eles ficam, não. Como não é? Não, ele é filho de Maria. Maria era o quê? Não sei, a Maria é mãe de Deus. E daí o papo vai para esse lado. Queridos, eu já participei dessas brigas assim, porque as pessoas querem dizer que Jesus é um ser alado, filho dos deuses, né? E aí o que eu vou dizer? É essa clipar, essa casca que colocaram, que não deixa perceber. Mas a gente estudou uma série de parashiotes aqui, explicando para vocês que está sendo revelado. O Mashiach ben Davi, ben Yosef, nós estamos estudando isso. Como ele se apresentou para seus irmãos, José. E tudo começa assim a se mostrar. Entendemos já a parábola do filho pródigo, quase não sei o parábola do filho pródigo, estudamos isso na Davar. Então a gente está começando a ver que o Mashiach está se apresentando. E aqui está. O Messias virá de Roma, o sistema cristão para redimir Israel. Ele está aqui. Aonde que ele foi recebido? Não estou dizendo que ele foi, não com aquele texto de João 1,12 lá, que veio para os seus não receberam. Não, mas pelo propósito eterno, que ele fosse apresentado para as nações. Ele veio para a casa
para os filhos perdidos, ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas os gentios também o receberam. E agora ele volta para redimir Israel. Então você pode ficar pensando assim, não, mas eles tinham que ter aceitado a cruz, tinham que ter aceitado Yeshua. Graças a Deus por todo judeu que o fez, e pelo judeu messiânico que estava junto, anunciando essa mensagem do Mashiach ressuscitado. Agora, não pense que Deus errou ou que ele está condenando alguém. Não. O momento certo, quando o Mashiach se apresentar, todo Israel vão olhar para aqueles que o transpassaram e se lamentarão. Esse se lamentar, está na Bíblia isso, é se arrepender. Então todo Israel será salvo. Eu não sei por que o cristianismo não consegue engolir isso, porque parece que é difícil. Todo Israel será salvo. Está escrito lá, meu irmão. Então pare de jogar no inferno pare de jogar no inferno quem está dentro do propósito eterno num outro momento e que está para se cumprir. Pode colocar o próximo slide. Todo o evento de Êxodo, capítulo 12, é uma representação profética que aponta para a grande redenção do Mashiach e Yeshua. Serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como o lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam novamente à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal, e florescerão como a vide, e a sua fama será como o do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos. Ó Efraim aí, ó. Você que já estudou está entendendo agora a Bíblia, né? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipestre verde, e de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Oséias 14, 5, 9. E agora o que a gente faz com isso? Tá aí. Efraim, tu vai ser aceito de novo. Olha que poderoso essa palavra. Pode colocar o próximo, hein? Ninguém, pois, o julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso é sombra das coisas que virão, porém a substância delas é do Mashiach. Agora está o texto escrito correto e você vai entender o que está dizendo isso. Eu aprendi em teologia que assim, ó, ninguém vos julgue, mas ninguém me julgava por isso. Eu não faço ideia do que é lua nova, eu não faço ideia do que é sábado, eu não faço ideia de nada que ele está falando aqui, bebida ou comida. Daí, na teologia, ensinava assim, ninguém julgue vocês por causa dessas coisas que vocês não fazem. Eu disse assim, tá, mas essas coisas, o que é isso? Por que tem que fazer isso aqui? Não, isso é coisa de judeu. Diziam assim. Olha o que está escrito aqui. Ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, por causa da forma que vocês comem e da forma que vocês bebem. Kosher. Ou do dia de festa, as festas bíblicas que você cumpre. Ou lua nova, Rosh Hodesh, que tivemos agora há pouco aqui. Ou sábados, estamos nele, guardando o Shabat. Porque tudo isso é sombra das coisas que virão. Então não fique preocupado se alguém ficar julgando você. Ninguém julga você por causa disso. Isso é apenas uma sombra do que vocês já estão vivendo, do que está por vir. Porém, a substância delas, olha a diferença, substância delas é do Mashiach. Então, a substância de tudo isso é o Mashiach. Quando você comemora, quando você come certo, quando você vive a festa, quando você entra no portal da lua nova e abençoa, quando você cumpre o Shabat, a substância de tudo isso é o Mashiach. É a anunciação do reino. Muitas pessoas estão esperando, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Muitas. Agora tá bom, meu chimarrão dava para até abrir um pouquinho a térmica, que ficou quente essa água aqui. Parece que foi servido pela bomba. Agora tá dando para tomar. Olha só, você tem que entender, querido, uma coisa.
Não, eu tomei o primeiro gole, fiquei quietinho, assim, ficou um tempo aqui, porque queimou até, quase eu sentia saudade do Rio Grande, correu uma lágrima aqui de tão quente que tava. Quem é gaúcho entende, quem não é gaúcho não vai saber, que às vezes tá muito quente o chimarrão aqui, queima tudo aqui, né? Daí eu tava aqui devagarinho, demorei uns 10 minutos com essa cuia aqui. Queima a goela, né, do gaúcho. Então, olha só. Quando você vive isso, é a essência do Mashiach. As pessoas ficam esperando um período milenar que vai acontecer. Pare de se iludir. Vai ter o período milenar? Vai. Só que as pessoas esperam que um período mágico. E não vai acontecer. Não, e assim, ó, que vai acontecer assim, ó. Da noite, o Mashiach vem, bum, acontece uma mágica. Uau, agora eu quero lei. Que desejo de aprender a lei. Não vai ter desejo, meu irmão. Você tem 70 anos de vida aqui para fazer a retificação. Quando o Mashiach voltar, o sentimento que tem no seu coração vai continuar sendo o mesmo. Como assim? Eu não vou ser transformado? O Paulo diz que nós vamos ser transformados. Não. Os que estiverem vivos não precederão os que morreram. Vão receber um novo corpo. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Quem são esses nós? Ele está falando do povo judeu. Ele está falando de todo aquele que crê no Mashiach e vive. Agora, e aquele que não crê, meu irmão? Eu sei que você está sempre naquele dualismo louco, né? É céu ou inferno, céu ou inferno. Ou tu vai virar anjinho, tocar harpa no céu, ou tu vai queimar no caldeirão do diabo. Isso é o cristianismo. Porque ou tu vai para o céu tocar harpinha e cantar canto gregoriano no céu, né? A vida inteira tocando harpa. Ou tu vai para o caldeirão do diabo. Queridos, isso aí não tem maior engodo e maior engano. Tá, o Mashiach vai vir reinar nessa terra. E o que ele vai fazer? Tem um versículo que diz que os que sobreviverem do lagar da ira de Deus serão nações. Então quer dizer que, ó, pensa comigo, todas as nações vão ir contra Israel. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A maioria aqui de vocês... Tem alguém que é de fora do Brasil? São brasileiros aqui. Tem alguém hoje no culto aqui de fora do Brasil? Nós vamos pensar aqui no Brasil. Se tem alguém, se acuse aí, né? Se acuse, se apresente. Tem alguém de fora do Brasil? Deixa eu te dar um exemplo aqui muito, muito claro. Portugal. Tem mais aí, ó. O pessoal de Portugal, são brasileiros que estão em Portugal. Por exemplo, aqui, eu estou no Brasil. Tem alguém de Portugal. Eu sei que tem gente da Bélgica que nos acompanha, pessoal da Suíça, pessoal dos Estados Unidos, vários lugares dos Estados Unidos aí. Equador, tem gente do Equador aí. Estados Unidos, olha só. Me responda uma coisa. Alguém... Uruguai, olha as nações aparecendo. Glória a Deus por isso. Olha só. Alguém de vocês aqui foi lá nessa guerra, a Suíça ali junto? Olha só que bênção. Alguém de vocês estava envolvido lá nessa guerra que houve com Israel? Uruguai estava lá? Suíça estava lá? Não. O Brasil aqui não foi, graças a Deus. Alguém de fora aí? Portugal estava lá? Então pensa comigo. Você acha que serão todas as nações do mundo que vão se levantar aí contra Israel? E que vão ser esmagadas no lagar da ira de Deus? Não. Em nome de Jesus, né? Pelo nome do nosso Mashiach, que nenhum brasileiro esteja lá no meio. Agora, vai ser aniquilado. E estão tentando fazer isso com o Brasil. O Brasil é Barzilai, amigo de Israel. Então, assim, ó, se o Brasil não estiver no meio dessa guerra, você acha que ele vai ser esmagado no lagar da ira de Deus? Claro que não. E o que o Brasil vai continuar sendo? Uma nação forte e poderosa. O celeiro do mundo, para a glória do Mashiach. Quem não se envolver, querido, se for preciso para defender Israel, o Brasil vá. Agora, para se levantar contra Israel, que não vá. Quem será esmagado na ira? Olha, você tem que começar a raciocinar como gente
e não como historinha da Disney, né? Como é que eles chamam? Conto de fada. Que a maioria deles são de lá, né? Branca de Neve e essas coisas assim. Ó. Para de pensar que nem criança com historinha da Disney, conto de fada. Olha só, se o Brasil está no Brasil e a guerra vai acontecer, não, mas está escrito que todo olho verá. Querido, todo olho verá. Não, peraí, não pode ser. Quando começou a guerra aqui, a primeira bomba que deu lá, não deu 2 minutos, eu já tinha informação aqui, ó. E eu disse, meu Deus do céu, comecei a orar por Israel. Tem um amigo lá em Israel. Aí ele já postou o vídeo. Eu disse, meu Deus do céu, estão atacando. 2 minutos após a... Ainda deu para ver o bombardeio assim, e ele filmando. E olha que a internet não tá tudo aquilo que ela vai se tornar ainda. Então todo olho verá, tu acha o quê? Como que eu no Brasil... Olha o fuso horário. São 6 horas de diferença para Israel. Como que eu vou ver um incidente lá se acontecer enquanto eu estou dormindo? Como que todo olho verá, meu irmão? Você está entendendo que nunca te explicaram a verdade das coisas? E tu sempre foi criado numa ideia infantil? Eu posso continuar falando aqui para você? Então, o que vai acontecer? Pode ser que, quando eu falo assim, esse dia eu coloquei um vídeo dizendo assim, cuidado, porque eles vão mudar sua mente e vão mudar suas ações. A marca da besta não fica esperando um chip e um negócio na tua mão direita ou na testa. Meu irmão, se alguém chegar assim, deixa eu botar um chip na tua testa ou na tua mão direita, o crente sai correndo, assim, misericórdia, tá amarrado, foge daqui. Ele vai ser o primeiro, pode atirar na cabeça, dá o tiro aí. Vou fugir de costas, me atira que eu nem vejo. Porque eu não vou botar esse negócio aí. E vai ser morto. Vai ser a coisa mais fácil. Só um idiota vai dizer, põe aí mesmo, põe aqui, põe na testa também, bem grandão aqui, uma placa, né? Um processador na testa. Só idiota. Queridos, é mentalidade e ação. Eu fui ver isso aí, fui estudar na questão da Torá e tudo mais. É a tua mente e a ação que vai mudar para que você não veja. Meus irmãos, e se apresentarem alguma coisa, tipo uma vacina que já aconteceu, alguma coisa assim, vai ter benefícios. Nós não estamos no Instagram? Não. É uma coisa que vai ter benefícios. Vai apresentar para você benefícios e te convencer que aquilo é bom. Mas é a mentalidade. E olha só, queridos, vai ter aqueles que vão ser marcados pelo Eterno. Como que nós vamos ser marcados que nem gado? Os 144 mil está falando de judeus, mas tem aqueles que têm a marca do Eterno. Como que você é marcado, queridos? Com a Torá. E o que a Torá é? Colocarás elas na tua mente. Falas delas, sentar ou levantar, dia após dia. E aí? Meus irmãos, então aprenda algo. Não vai ser uma coisa assim que todo mundo vai ver do jeito que está imaginando. Vai ser pela internet, todo olho verá. Assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Vai ser um relâmpago, o clarão. Quem vai ver, vamos ver assim, eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos uma tempestade na quinta-feira, sem ser a que passou, na retrasada, uma tempestade aqui. Quem viu os relâmpagos aí? Na Suíça, você viu o relâmpago que teve por aqui? Teve uns relâmpagos terríveis, raio caindo por aqui. Você viu aí na Suíça? Viu aí em Portugal? Não, como não viram? A Bíblia diz que assim como o relâmpago se mostra no Oriente e Ocidente, deu para ver, Oriente e Ocidente são pontos cardeais, não quer dizer que é o Oriente lá em Israel e o Ocidente aqui no Brasil. É leste a oeste, meu irmão. Tu consegue ver um clarão de leste a oeste no território onde você está. O Machia virá em Israel e todos que estão em Israel vão ver com clarão. Mas quem está no Brasil não vai ver nada, meu irmão. Só por aqui. Todo olho verá. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Não fica escrevendo teorias aí. Agora abre tua mente para receber, para depois não falar bobagem. Então, quando acontece essas coisas, você tem que entender o que vai acontecer.
O milênio vai se instaurar, o Mashiach vai reinar e tem gente que não vai nem perceber. E as nações estarão em todos os lugares. As que não forem destruídas serão nações agora regidas pelo Mashiach. Vai chegar um dia lá. Quem viu a eleição do presidente Trump? Quem viu aí? Todo mundo viu. É como se agora, vamos imaginar assim, aconteceu uma eleição lá, daí chega, não estou dizendo, estou dando um exemplo, querido. Podia ser qualquer outra eleição. A última eleição que eu estou sabendo aí, de próximo, foi do Trump. A partir de agora, assumiu o Trump. Vamos dizer, é o governo mundial. Calma aí, não vai ficar com conspiração do governo mundial, não, só estou dando um exemplo, tá? Aí, a partir de agora, assim como foi o Trump que apareceu lá, vai ser notificado. Ele é o governador de toda a Terra. O Mashiach vai chegar, vai governar, e daí vamos dizer assim, ele é o governador de toda a Terra. E aí? Se eu não gosto do Trump, são falas hipotéticas aqui, que eu gosto. Se eu não gosto do Trump, não gosto dele, não nem conheço ele, mas o que ele defende até então tá alinhado aí, eu não sei até quando vai essas coisas. Se eu não gosto do modelo de governo dele, eu vou ficar feliz ou vou ter que me submeter igual? Ó, quem não obedecer o governo dele vai ser preso ou vai ser banido. O que tu vai fazer? Vai se submeter. Ah, ele vai ser um ditador. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Yeshua governará com um cetro de ferro. Sabe o que quer dizer isso? Ele vai reger as nações com cetro de ferro. É do meu jeito, todo mundo vai obedecer a Torá. Não quer? Vai ter consequência. É melhor que aprenda. Esse será o governo do milênio. Não é um campo verde que tu vai correr no meio do campo, levitando, cheio de borboleta. Ô, meu irmão, para de ser. Não, porque o pessoal imagina assim: milênio, chegou o milênio. E Deus animais, ele montando em animais. E daí o leão lambendo a cara dele. Ah, eu sempre queria brincar com o leão. Eu vou pegar a serpente enrolando nos braços. Ai, meu Deus, que vida! Milênio chegou. O problema é as historinhas que te contaram. Montando no pônei. É mais ou menos isso. E aí, meu irmão? Aí Deus diz que vai ter a recompensa é governar as nações. Tu vai governar como, meu irmão? Você está entendendo que tem muita fantasia aí atrelado a isso? E sem falar nos crentes que não querem nem saber de que reino, nada. Eu vou ir para o céu, vou para o meio das nuvenzinhas. Vou lá na minha mansão celestial. Eu já mandei até o modelo. Contratei um arquiteto e mandei para Deus o modelo. E outros que compraram cadeira na década de 50, 60, que vendiam cadeira no céu, já tem um auditório esperando lá. Eu vou receber toda a família no auditório. Vão morar a eternidade sentado em cadeira no céu, né? Terreno no céu também, quem comprou. Tem gente com cadeira que vai montar um auditório no céu, né? Tem gente que tem terreno e tem gente que já está esperando a mansão, né? Celestial. De ouro, tudo de ouro, né? Daí tu já vê quem é o Deus desse povo. Que só quer andar em rua de ouro, morar em mansão de ouro. Aqui foi pobretão a vida inteira. Deus deu tempo para desfrutar do ouro, mas daí ele demoniza. Aí no céu ele quer receber ouro. Que tu vai receber ouro no céu, meu irmão? Lá, a rua de ouro que vai ter na Nova Jerusalém é pro pó do teu sapato. O ouro, se tu quer desfrutar do ouro, é nessa terra, nesse tempo aqui, mas com inteligência e sabedoria, fazendo sedacar e ampliando o reino. Não sendo egocêntrico, egoísta e querendo construir só para ti, sem desejo de partilhar com ninguém. Por isso que o mundo está esculachado do jeito que está. Esculachado foi o mais gaúcho possível, né? Olha aí, querendo preguiçoso daqui, querendo descansar no céu. Vai descansar, vou te dar uma. Tem até um canto bem, uma música bem, bem conhecida, né? Uma rede preguiçosa para deitar. Mas escuta o resto do da musiquinha para ver quem que te dá essa rede preguiçosa para deitar. Ai, meu Deus. Estão entendendo o que é um reino que está por vir? Por isso você tem que se organizar. E ontem falando com o Rabino, ele falando assim, eu creio que o cristianismo vai participar do mundo vindouro.
Mas o mundo espiritual é como uma escada. Tem gente que fica brincando no primeiro degrau, subindo e descendo, e fica ali se divertindo. Só que quem subiu até o final da escada, olha para baixo e fica dizendo assim, que infantilidade. Esse povo, em vez de subir, fica brincando no primeiro degrau, achando que isso é o ápice da revelação. Assim é o cristianismo. Tem uma escada inteira para subir. E o povo fica brincando no primeiro degrau, faz até, como é que é aquela ginástica step, né? Pula, vai. E acha que tá malhando. O cardio tá top aqui na revelação. Fazendo step no primeiro degrau e nunca sobe. E aí, o que vai acontecer? Eu espero que essa palavra aqui, eu tinha que te dar uma noção do mundo vindouro. Não estou dizendo que eu sei de todas as coisas, mas eu estou mostrando o que a Bíblia está falando. Não tem sentido você ficar esperando descanso. Amém, queridos? Eu já terminei de ler todos os slides, né? O último. Esse aqui porque temos que aceitar? Tá. Porque temos que aceitar os decretos do Concílio de Antioquia, 341, que proibiam os seguidores do Machia entre as nações de celebrarem o Pessa com imagem profética do Tikkun Olam. Olha só, Pessa é uma imagem profética do Tikkun Olam, restauração do mundo, o mundo vindouro. Tikkun Olam, Olam Rabá é o mundo vindouro. Tikkun Olam é a restauração do mundo. Amém, queridos? Deixa eu... Abre a tua câmera para mim ver teu rosto aí. Para ver se tu tá bem, se tu tá sobrevivendo aí. Não. Tu tá sorrindo, pelo menos eu acho que tu continua me amando, tá? Por favor, não, não me odeie por quebrar seus castelinhos, né? Porque assim, ó, nós temos que nos preparar. Nós vamos entrar no mundo vindouro, sim. Vai ter um reino milenar que vai. Israel diz que vai, a Torá diz que vai, então a teologia pode dizer o que ela quiser. A teologia não é detentora do saber. A Torá é detentora do saber. Agora nós precisamos conhecer essas coisas e viver, fazer o máximo possível. Aprenda a Torá, pratique a Torá, viva a Torá. Deixe o Espírito do Eterno conduzir sua vida em toda a verdade. Se prepare. Meu Deus, que família linda, Ana Paula. E apareceu lá todo... Deus abençoe aí. E essa meninada, tudo aí, ó. Vamos botar a Torá no coração. Vamos aprender a coisa aí para não ser boboca do sistema. Depois ficam te inventando um monte de coisa aí. E aí depois tu vai querer ser gospel, aí, meu irmão. Tu não tem que ser gospel, não tem que ser homem de Deus. Cada um desses meninos que aí atrás, que são aí atrás, sejam homens de Deus, cheios de Torá no coração e que mudem territórios. Vocês estão recebendo um ensino que eu gostaria na idade de vocês ter recebido. Então que o Eterno abençoe sua vida. Meu Deus. Vamos encerrar aqui. Vamos fazer uma foto antes de eu... Não, vamos fazer a oferta primeiro aqui, porque eu estou emocionado. Deixa eu chorar escondido aqui. Já pegou foto? Já pegou foto? Isso é ótimo. Então põe o... Deixa eu chorar um pouco que eu estou engasgado. Põe a oferta aí pro povo. Ao Senhor a glória devida. Ao Senhor a glória devida. Entrem nos seus átrios com oferta de vida, com todo o coração. Entreguem sem pesar, pois Deus ama quem com alegria sabe ofertar. Bem será dado a vocês uma medida cheia, transbordante de vez, pois a medida que usar, Ele usará. Quem oferta com alegria, nada faltará. Cada um dê conforme o que no coração determinou. Uma boa medida o Senhor prometeu e outorgou.
Ele retribui, recalcada, sacudida e transbordante com graça e amor, vida plena nos garante. No altar do Senhor, ofertamos com fervor, e Ele multiplica a semente com amor. Bem será dado a vocês uma medida cheia, transbordante de vez, pois a medida que usar, Ele usará. Quem oferta com alegria, nada faltará. Cada um dê conforme o que o coração determinou. Uma boa medida o Senhor prometeu e otorgou. Ele retribui, recalcada, sacudida e transbordante com graça e amor, vida plena nos garante. Ei, ei. No altar do Senhor ofertamos com fervor, e Ele multiplica a semente com amor. E será dado a vocês uma medida cheia, transbordante de vez, pois a medida que usar, Ele usará. Quem oferta com alegria, nada faltará. Oh. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua semente, cada oferta lançada no solo fértil possa transbordar em abundância na sua vida. Amém. Palavra poderosa de hoje, e às vezes eu fico aqui, né? Eu tava, de fato, me emocionei mesmo quando vi aquela meninada toda ali, me lembrei da minha infância, nessa altura, não tinha, eu sempre fui de escola bíblica dominical, gostei muito de estudar bíblica, mas sem um entendimento. E hoje, ver jovens, adolescentes, crianças aprendendo, isso de fato emociona o nosso coração. Então, que você possa, acho que está com retorno aqui, que você possa estar vivendo isso, incentivando isso, e na sua vida, transbordando também para as crianças da sua casa, porque aquilo que o Senhor tem para nos entregar é geracional. Fiquei muito feliz em ver isso também. Queridos, eu quero encerrar esse culto aqui, esse tempo tão gostoso. Lembre de estudar cada porção da Paraxá durante a semana. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo, baixa lá, se inscreve, faça parte. Estava comentando aqui um pouquinho, enquanto passava o vídeo da oferta, e eu já falei isso aqui, acho que num outro momento, nós estamos estudando a mudança de produto, e talvez a gente vá para outra plataforma, que apareça a todos vocês. Porque às vezes você vem no atendimento, você me chama aqui no Instagram com tanta intimidade assim, me chamando de pastor, porque você faz parte da igreja online, e eu sou o teu pastor, mas eu não faço ideia de que você, quem é você, né? Porque aqui aparece 45 pessoas, se não me engano. E hoje nós tínhamos 240 e poucos, chegou a 270 pessoas aqui. Então eu quero colocar mais uma TV aqui no lado, que eu possa ver o rosto de todos vocês enquanto eu estou ministrando. E daí você deixa a câmera ligada. Vamos combinar assim? Eu mudo a plataforma e você deixa a câmera ligada para eu poder te conhecer. Para que a gente possa ter esse momento. Eu gostaria tanto de ter uma igreja física. Eu não tenho nem problema com igreja física, mas a igreja online, ela é uma possibilidade de ministrar aqui. Nós estávamos hoje com 5 nações aqui, que não teria como chamar esse povo para vir fazer uma reunião aqui. Graças a Deus por isso. Então nós conseguimos transbordar a nível de nações. E ver o seu rosto aqui, para mim, é uma alegria, porque eu vejo a emoção que você está sentindo. Às vezes você pode até ficar um pouco desconfortável com alguma coisa que eu falo, né? Mas aqui é diferente de uma igreja tradicional, onde às vezes o crente vai lá para receber carinho. Queridos, aqui nós não damos carinho, tá? Nós entregamos Torá. Carinho, você vai procurar teu pai, tua mãe, quem te criou, teu esposo, tá com carência afetiva, dá um abraço no teu filho aí, mas eu não vim aqui para te dar abraço, tá? Vai, abraça teu marido, abraça tua mãe, abraça teu pai, abraça teu filho. Para mim aqui, também eu não estou dando bordoada, né, meu irmão, mas eu estou trazendo libertação, eu creio nisso. Eu creio que a palavra que incendeia no meu coração velho no lombo, o povo faz uns comentários aqui que é massa, né? Eu fico olhando. Mas aqui assim, nós são águias, né? São águias para uma liderança forte, e Deus vai abençoar a tua vida.
Torá no coração. Você não vai ter carência afetiva, porque quando você estiver no coração, você vai entender que você tem um pai que ama você, que cuida de você. E você não precisa de pastor bajulador, perdão da palavra, pastor aí, puxando o saco, que é a palavra mais conhecida no Brasil, né? Que fica aí querendo... nós não precisamos disso, queridos. Nós temos que falar a palavra. E quando nós aprendermos a palavra, nós vamos ser supridos nas nossas carências afetivas, emocionais, espirituais. Deus vai transbordar e você será a luz do mundo. Você é uma luz no mundo para influenciar pessoas. E não alguém esmolando, pedindo um pouquinho de óleo para que alguém acenda. Eu não posso acender nada em você que o Espírito não possa fazer. Então, eu quero declarar nessa manhã aí que eu amo sua vida, esse teu tempo que você tem investido aqui, e que o Eterno recompense. E se em algum momento houver tristeza, houver alguma situação, algum ataque, use o nosso aplicativo, mande oração lá. Dá um trabalhão para os intercessores aqui, o pessoal está orando sempre por vocês. E tem um povo orando por vocês. Manda ali tem também no direct, só que tem que escrever certo. Aqui é tudo automatizado, né? Às vezes você escreve uma palavra, não fique irritado, porque é um computador atendendo você, porque não tem como a gente atender 3 telefones. É impossível. E aí, às vezes, escreva certo, vá de novo, até receber a oração, até receber as coisas certinhas. Então, faça isso. Use todos os meios que você puder para a gente se comunicar. Tem um atendimento aqui também, não fique chateado quando o nosso povo não consegue atender você no momento adequado que você precisa, porque são mais de 2.000 pessoas, né, que tem cadastrado ali, que estão pedindo o tempo todo, mais o povo do Instagram, que é assim, é mais de 150 mensagens diárias no Instagram, não tem como um ser humano vencer tudo isso. Então, assim, tenha paciência, esteja conosco e use os meios que você tem. Lá no aplicativo tem oração, precisa de oração, manda lá. Tem intercessor, que quando chega a oração, ele já está orando. Às vezes, deixa eu dizer uma coisa, que eu conversei com eles até, eles falharam em alguns aspectos, eles não mandam a devolutiva dizendo que oraram por você. Eles oram por você, mas também não são muito habituados na tecnologia, né? Tem que orar e tem que apertar lá. Desse já estava explicando para um deles assim, perdão, apóstolo, eu não sabia. Assim, pois é, a pessoa pensa que tu não orou, mas eles estão orando por vocês, mas estão esquecendo de apertar o botãozinho para dizer que oraram, né? Também estão aprendendo, queridos, mas pode saber, tem um povo que ora por você, tem um povo que ama você, que a gente espera. A gente investiu num telão lá e vamos mudar o aplicativo para isso. Para quando a gente abrir aquele telão, a gente vê o rosto de todos. Naquele telão vai aparecer 500 pessoas quando estiver no culto, quando nós fizermos uma transmissão lá, para que você seja conhecido. Amém? Deixa eu abençoar a tua vida. No Instagram, é só colocar lá pedido e aí vai aparecer. Nós estamos criando uma outra categorização, tem mais o pessoal que está aflito mesmo, né? Às vezes o pessoal assim, não é nenhum desses. Aí a gente vai colocar mais motivos de oração para estar orando por você. Nós queremos um poder de oração e nós queremos fazer isso. Mas digita pedido lá, se não for aquilo lá, tudo bem. Não, vai chegar um momento, já estamos elaborando uma outra lista aí para estar atendendo você o máximo possível. Nosso desejo é transbordar a vida de Deus em você. Vou abençoar você com a bênção sacerdotal, como fazemos sempre aqui, encerrando esse culto de Shabbat. Eu agradeço mais uma vez pelo seu tempo, pela sua vida, e que o Eterno te abençoe. Descanse nesse Shabbat, leia a Torá, aprenda, reveja o culto, faça outras coisas, enfim, encha a sua vida com a palavra do Eterno. Yevrechecha Adonai v'ishmerecha, Yair Adonai panavelecha v'huneka, Issa Adonai panavelecha v'yasen lecha shalom. O Eterno te abençoará e te protegerá. O Eterno fará resplandecer seu rosto sobre ti, será misericordioso contigo. O Eterno colocará o seu rosto sobre ti e te dará a paz. Amém e amém. Obrigado pela sua vida, que você possa aproveitar o teu sábado. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom.